Ok, então nós vamos aqui rapidamente dar uma olhada no compilador, o FTN95. Então, quando vocês instalarem, vocês vão ter um ícone, esse ícone que vai estar na máquina de vocês. Esse ícone, ele na realidade faz a gente executar o Plato. O Plato é a interface gráfica para o compilador. O compilador ele roda lá no sistema operacional, tá? Que é o MS-DOS, no caso a máquina que eu estou usando aqui é o Windows. Tá? E aí, esse Plato é só a interface gráfica. Tá? O compilador, na realidade, está rodando em background lá. Então eu clico aqui e ele abre a interface aqui, tá? Que é, na realidade, essa parte aqui é um editor de texto. Tá? Então vamos supor, eu quero criar um programa aqui. Então eu dou um File, um New, tá? Aí ó, vocês vão ver aqui, ó, tem vários tipos de programa e tem aqui, ó, arquivo Fortran formato livre, que é esse que a gente deve utilizar. Do Fortran 90 para frente é formato livre. Esse formato fixo é do Fortran até o Fortran 77, o antigo. Então, a gente clica aqui, abre e ele já abre a interface. Então, isso é um editor de texto. Eu posso escrever aqui, program, e o nome teste 1, né? Aqui eu vou botar um comentário, autor, Ricardo, né? End Program. Então isso aqui é um simples editor de texto, tá? Então aqui é uma característica então desse editor que facilita aqui essas declarações aqui que são padronizadas, por exemplo, aparecem em azul, comentários em verde. Então isso facilita na hora que eu estou analisando o meu código, estou fazendo, identificar erros, etc. Por exemplo, se eu errar aqui e escrever end com 2D, vocês veem que como o editor não consegue associar isso aqui a um comando ou declaração, ele botou em preto. Isso chama atenção visualmente. Então isso ajuda na hora que a gente estiver trabalhando. Né? Isso aqui eu vou falar várias vezes para você. O segredo de programação é facilitar na hora de identificar erro. Porque errar todo mundo erra. Né? Eu já programo há muito tempo, né? E mesmo assim é muito difícil escrever um programa e acertar de primeira. Sempre tem algum erro, mas isso é absolutamente normal. Não tem problema nenhum. A boa prática de programação é facilitar a identificação de erros. No caso aqui eu vou fechar esse programa, não me interessa para nada, tá? Então eu vou fechar e vou abrir um programa aqui que a gente vai analisar. Então vou lá no diretório que me interessa, esse aqui, e vou abrir o programa. Tá? Que é aquele programa First que a gente viu na nota, né? Na nossa apostila, só que eu botei primeiro aqui em português. Tá? Então aqui, ó, programa primeiro, né? Aqui vem os comentários, então esse é o preâmbulo, né? Para que serve o programa, é meu nome, data, né? E a disciplina, né? Aqui vem o único comando do programa, que é o write, né? Então vocês veem aqui o write vem em azul, o descritor de formato ele vem em vermelho, aqui é o que eu quero que seja escrito, a cadeia de caracteres vem em cinza, e end program. Então essas coisas facilitam, né? Num código, lógico, aqui é muito simples, mas na medida que vocês forem avançando em programas mais complexos, né? Códigos mais complexos, que tem é, muitos comandos, né? E isso aí ajuda a vida da gente. Tá? Eu vou abrir aqui a pasta onde está esse programa, esse código-fonte. Está aqui. A minha recomendação é sempre um diretório para cada programa que você esteja utilizando. Nas aulas aqui, como já sei o que eu estou mexendo, muitas vezes vai aparecer mais de um programa, mas é que eu separo por aulas, né? Porque facilita. Mas quando vocês estiverem fazendo os projetos de vocês, exercícios, e depois, né, da disciplina, sempre a recomendação é essa. Faça tudo separado, uma pasta, um diretório para cada projeto que você esteja fazendo. Tá? Então, ó, vamos lá. Aqui vocês vão ver que tem essa barrazinha aqui de ferramentas, né? Esse botãozinho aqui é o botão de compilação, tá? Esse daqui, ó, é o de build. O build é a link e edição, tá?
Então aqui, ó, vocês também têm isso aqui, ó, o build, nessa barra de ferramenta, vocês vão ter aqui, ó, o compile, que é o mesmo aqui, então é só um atalho para ele. E o build, que é link e edição, tá? E isso daqui, o run, é para executar o programa, tá? Então eu vou compilar o programa. Então eu venho aqui, tá? E vou compilar. Então ele aparece aqui, compilando o arquivo, compilação completa sem erros. Se eu for olhar lá no meu diretório, ó, ver que ele criou um arquivo .obj, que é o arquivo, é o código objeto desse aqui. Tá? Vamos supor que eu tivesse um erro aqui. O write eu esqueci aqui, eu escrevi assim. Tá? Então, vou salvar, observar aqui, ó, que quando eu altero, ó, ele aparece esse asterisco aqui. Enquanto eu não salvar aqui, ele mantém aquilo lá. Tá? E aí eu vou compilar. Aí, uma observação. Então, olha só. Ele coloca em vermelho é quando tem algum erro. Se eu clicar aqui, ó, essa setinha indica onde está o erro. Essas interfaces gráficas facilitam a nossa vida por causa disso. Você clica aqui e vai lá. No GFortran, na linha de comando, ele diz qual é a linha e coluna. Aqui vocês vão ver, ó, a linha, quando eu mudo de linha, aparece aqui, ó, linha tal, coluna tal. Então eu estou aqui na linha 9, coluna 11, coluna 22, aqui é a linha 5. Então, aí ele diz aqui, 9, então essa linha aqui é a linha 9. Erro 32, declaração não reconhecida, porque é um erro. Então, quando eu clico aqui, aí eu vejo, tem alguma coisa errada, né? Aí ele faz aqui uma observação, ó. O programa primeiro não tem qualquer declaração executável. Então ele está chamando a atenção, é um aviso que ele está dando. Então erros vêm em vermelho, alguns avisos vêm em verde e outros avisos vêm em, a gente vai ver, roxo. O warning que ele diz. Então assim, enquanto você tem um erro no teu código, um erro de compilação, você não vai conseguir criar o executável. Tá? Ele não cria nem o objeto. Tá? Então aqui, por exemplo, tem um objeto que foi criado, estava aqui anteriormente, né? Então vamos lá, eu vou tentar aqui, ele tentou criar o objeto, não conseguiu, porque tinha um erro. Se eu tentar direto build, ele vai primeiro compilar, vai continuar indicando e diz, a compilação falhou, não tem o objeto. Eu venho aqui, corrijo, tá? Salvo e vou compilar. Realizada sem erro, aí ele criou o objeto aqui novamente, ok? Agora eu vou para a link edição. Então eu venho aqui, agora eu vou aqui e vou dar o build. Então ele diz compilação e link, ele faz uma nova compilação, é uma característica dele. Lá no GFortran você pode primeiro criar o objeto e depois criar o executável. Aí ele diz, ó, criando o executável, aí ele dá o caminho, né? E, ó, primeiro ponto é 0. Vamos lá na pasta, ó, e foi criado o executável. Esse aqui é o programa que a gente executa efetivamente, tá? Eu posso ou executar ele aqui agora, eu venho aqui, ó, essa setinha é o start, que é o mesmo do start run aqui, ó. Eu posso vir aqui nessa setinha, clico, o que acontece? Ele abre a janelinha do MS-DOS, que o programa, na realidade, ele roda no DOS. Isso aqui só é interface gráfica. Ó, e fez o que eu mandei. Ó, escreveu um alô mundo do jeito que estava lá. Aí eu aperto o Enter. Né? Então eu posso ou clicar aqui, ou posso vir aqui, Start Run. Aí, como essa versão aqui é a versão que não é a versão paga, aparece essa propagandazinha aqui no começo, ela fecha e o programa encerrou. Tá? Se eu vier direto aqui, ó, eu posso executar o programa. Tá? Então eu clico aqui, ó, ele abre a interface, a propaganda aparece, só que a diferença aqui é que, como eu só mandei imprimir, o que o sistema operacional faz? Ele abre, executa o programa e fecha a janela. Tá? Então, isso aqui a gente utiliza enquanto está desenvolvendo, que aí a gente pode
passo a passo a gente ir verificando o que está fazendo e resolvendo o nosso problema de desenvolver o programa, ok? Então, basicamente é isso, né? Então, vocês devem escolher o seu compilador que a gente estiver usando aqui. Esse aqui a gente depois vamos mostrar outras funcionalidades para ele, mas desse compilador, mas para o momento é o suficiente. Que então cada um que instale o seu compilador, teste ele, e para a gente poder avançar, logo nós vamos utilizar para desenvolver alguns exercícios aí. Então isso aqui encerra essa segunda parte aí da aula 1.